O relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o colombiano Pedro Vaca, que veio ao Brasil para investigar abusos contra a liberdade de expressão, a censura do Alexandre de Moraes, ele tem dito a interlocutores que ele está preocupado com a falta de clareza na diferença entre o que é ataque à democracia ou discurso de ódio e o que é simplesmente um discurso crítico, legítimo, em ações do Supremo Tribunal Federal. O relator também afirmou a interlocutores ouvidos pela Folha que ele está assustado com o nível de agressividade das conversas que vem tendo, principalmente com representantes do campo conservador que alegam ser censurados pelo Supremo. Gente, olha só que monumental essa primeira preocupação dele. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Não posso mentir para mim e para ninguém, diz Lula sobre eleições e saúde. É isso mesmo. O presidente Lula, aos 79 anos, afirmou nesta sexta-feira 14 que sua saúde será um fator determinante para decidir se disputará a reeleição em 2026. Em entrevista à Rádio Clube do Pará, ele ressaltou que não pode mentir para ninguém, nem para si mesmo sobre o tema. Abre aspas. 2025 é meu ano. Agora, se eu vou ser candidato ou não, eu tenho 79 anos. Não posso mentir para ninguém, nem para mim. Se eu tiver 100% de saúde como estou hoje, fecha aspas, disse o presidente. Lula mencionou problemas de saúde recentes e destacou que, caso esteja bem fisicamente, pode-se considerar a candidatura. No entanto, afirmou que essa não é uma prioridade no momento. Se eu tiver legal, eu posso ser candidato, mas essa não é minha preocupação agora, afirmou Lula. A verdade é que ele já está desistindo porque está vendo o tamanho da sua rejeição e sabe que não vencerá a próxima eleição. E o petista não para de tomar porrada. Veja o vídeo. Você tá aí, né, assistindo seus vídeos na internet, todo feliz no sábado, preparando para o domingo, onde que vai ser o churrasquinho, vai sair hoje com seus amigos ou ficar com a sua família, feliz porque você está vendo uma luz no fim do túnel devido às notícias que saíram nesses últimos meses e principalmente nessa semana. Mas tem um pessoal que está muito triste. Tem uma galera que está desesperada. Afinal de contas, esse é o pior final de semana do PT, do governo e dessa facção criminosa que voltou à cena do crime desde que eles voltaram à cena do crime, né? Eles com certeza não estão tendo um bom final de semana. E ficou pior ainda. Não bastasse essa pesquisa, que foi uma bomba para esse governo, mostrando que o Lula tem apenas míseros 24% de aprovação, o que já é o bastante para começar o impeachment e pode ter certeza, já torna ele inelegível. Vem mais uma bomba em cima desse governo. Como vocês sabem, eles estão vivendo agora uma crise dos rombos, né? Todas as estatais estão dando prejuízo, dentre elas o Correios, né? Não vamos poder esquecer aquela ministra falando, não é rombo, déficit não é rombo. Pois bem, o Correios tem um rombo de 3 ponto algumas coisas bilhões. Tá até difícil de contar porque aumenta a cada dia. E aí, deu-se início à busca de assinaturas para instaurar a CPI dos Correios. No Senado já conseguiram assinaturas o bastante para que haja CPI dos Correios, o que pode ter certeza vai acabar com esse governo. Mas aí o que eles decidem fazer? Bom, eles pegam essa pessoa que eles escolheram para ser a diretora financeira dos Correios e demitem. O governo acaba de demitir mais uma mulher. O governo que veio para colocar as mulheres no poder e só está demitindo mulher no governo dele. Mas eu quero te mostrar quem que é a pessoa que eles escolheram para ser a diretora financeira do Correios, uma das maiores estatais do Brasil. Olha só. Acuado pela ameaça de CPI e seguidas denúncias da imprensa, o presidente dos Correios, Fabiano Silva Souza, resolveu demitir a diretora financeira Maria do Carmo Lara Perpétuo, é uma ex-deputada, psicóloga de formação e sindicalista. Eles escolheram para ser a diretora do Correios uma psicóloga sindicalista. É que nem o que eles escolheram para ser diretor da Previ, né, que é a mesma coisa, um historiador, filósofo. A ex-deputada petista ocupava o cargo desde o início do governo. Ela se despediu dos funcionários há pouco. Segundo apurou a reportagem,
Souza atribuiu a Maria do Carmo a informação equivocada divulgada por ele semana atrás, em coletiva, de que a taxa das blusinhas teria provocado um prejuízo de 2,2 bilhões à estatal, que encerrou 2024 com déficit de 3,2 bilhões. Que a gente falou que era mentira, porque a taxa das blusinhas só veio se tornar efetiva mesmo no finalzinho do ano passado e o rombo do Correios já tinha explodido muito antes disso. Tá? Então, foi provado que era mentira. O governo mentindo mais uma vez. Para colegas de trabalho e agora a ex-diretora está sendo usada pelo presidente dos Correios como bode expiatório a fim de reduzir sua responsabilidade sobre o desempenho da companhia e será alvo de CPI no Senado. Então, peraí. Um homem está usando uma mulher como bode expiatório para se proteger no governo que veio para ajudar as mulheres. Deputada por 3 mandatos, Maria do Carmo foi prefeita de Betim, depois não conseguiu mais se eleger para qualquer cargo eletivo. A diretoria econômico-financeira dos Correios também absorve as áreas de tecnologia e segurança de informação. Rapaz, botaram segurança de informação, tecnologia e financeira nas mãos de uma pessoa que ela é psicóloga e sindicalista, que tentou se reeleger várias vezes, não consegue desde 2006. E o que ela faz? Rebenta o governo. Rebenta o Correios. Mas claro, não é culpa não só dela. Você pode ter certeza que para ter um gasto, para ter um déficit de 3,2 bilhões, não é uma pessoa só que consegue fazer isso. É um gasto desenfreado, é enviar milhões de reais para a Janja fazer os eventos dela, para essas empresas de marketing petista fazer divulgação dos Correios, para a COP20, para a G20, para todas essas porcarias que o governo agora está despejando dinheiro. Aí, um déficit desse tamanho. O que aconteceu? Nós estamos com cidades sem poder receber pacotes ou cartas, sem poder receber encomendas. Nós estamos com funcionários dos Correios sem receber o salário. Presta atenção. Sem falar que o Correios até hoje paga todo mês devido ao rombo que foi feito no governo da Dilma lá atrás. Cara, isso dá para fazer um filme um dia. Não, sério, tudo isso que está acontecendo com o PT dá para fazer um filme de como se destruir um país, manual de como se destruir um país. Então, mais essa, né? Nós tivemos aí uma sequência de atropelos, de escorregos, de porcarias desse governo. Vem a aprovação, não pode nem falar de aprovação, né? 24% apenas de aprovação, bastante para o impeachment, como eu disse, que abaixo de 30% já está inelegível. E vem agora a demissão de uma mulher que está sendo usada como bode expiatório por conta do rombo de 3,2 bilhões de reais no Correios. Parabéns para esse governo, faz o L. Como eu disse, você pode sim ter um excelente final de semana, sabendo que o PT, os petistas, os parasitas do governo, essa facção criminosa está desesperada, sem saber para onde correr, sem ver uma luz no fim do túnel. Um abraço. E relatório da OEA põe Alexandre de Moraes em alerta. É isso mesmo. Conjunto de fatores pode complicar a situação do ministro do STF. Moraes está em alerta em razão da iminente produção do relatório sobre sua atuação judicante. Um levantamento que envolve conduta do ministro foi realizado durante recente visita do representante da Organização dos Estados Americanos, Pedro Vaca, ao Brasil. Além de todas as denúncias colhidas contra Moraes pelo relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, há outro fator que gera enorme desconforto ao magistrado na hora de fazer as contas. É que o principal financiador da OEA é justamente o governo dos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump. E tem mais. Alvos de duras decisões de Moraes, o empresário Elon Musk e o estrategista Jason Miller são membros do governo norte-americano. E ainda o ex-deputado federal Deltan Dallagnol traz uma informação exclusiva que piora ainda mais a situação para Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. O Pedro Vaca, que é o relator da OEA para a liberdade de expressão, ele está preocupado com o STF, sem saber como que o STF diferencia crítica legítima de ataques à democracia e discurso de ódio. Ou seja, ele está preocupado com o STF que não sabe nem qual é o seu limite e ele está aqui justamente para investigar isso, os abusos, às vezes que o STF ultrapassa o limite para censurar e abusar contra os brasileiros. Gente, já está chegando aqui agora o fim da visita do Pedro Vaca ao Brasil e a essa altura ele já conversou com todo mundo que ele tinha para conversar, até com o presidente Bolsonaro. Só que a Folha de São Paulo disse que ele está bastante preocupado e eu vou te mostrar quais são as 3 preocupações dele. Primeiro, vou te mostrar a preocupação com a falta de clareza do STF em distinguir críticas e ataques. Segundo, é a preocupação com o possível corte de recursos americanos para a OEA,
caso o governo Trump e os republicanos não fiquem satisfeitos com o relatório que ele venha fazer sobre o que está acontecendo no Brasil. E em terceiro lugar, que é a mais surpreendente preocupação, ele ficou preocupado com o que a Folha chamou de direita radical. E eu vou te contar no final ainda um bastidor inédito que uma fonte minha em primeira mão me revelou sobre o Pedro Vaca, que vai encher o seu coração de esperança nesse final de semana, o que é exclusivo. Então bora aqui para a matéria, acompanha aí comigo, ó. Relator da liberdade de expressão expõe preocupação sobre STF e, aspas aí, direita radical. Vamos acompanhar a matéria. O relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o colombiano Pedro Vaca, que veio ao Brasil para investigar abusos contra a liberdade de expressão, a censura do Alexandre de Moraes, ele tem dito a interlocutores que ele está preocupado com a falta de clareza na diferença entre o que é ataque à democracia ou discurso de ódio e o que é simplesmente um discurso crítico, legítimo, em ações do Supremo Tribunal Federal. O relator também afirmou a interlocutores ouvidos pela Folha que ele está assustado com o nível de agressividade das conversas que vem tendo, principalmente com representantes do campo conservador que alegam ser censurados pelo Supremo. Gente, olha só que monumental essa primeira preocupação dele, com a falta de clareza entre o que é uma crítica legítima e o que é um ataque à democracia ou discurso de ódio. E por que ele não está conseguindo entender bem isso, essa distinção? A resposta é muito simples. Porque conceitos como discurso de ódio, ataques à democracia, fake news, desinformação, ataque às instituições, nada disso existe no direito brasileiro. Não existem conceitos legais para essas coisas. Só que o STF tem dado ordens de censura justamente com esses fundamentos, o que é absolutamente ilegal. A nossa Constituição só prevê um único limite para a liberdade de expressão, que é a vedação ou proibição ao anonimato. E os demais limites para a liberdade de expressão estão no Código Penal, que são os abusos desse direito, os crimes contra a honra, como injúria, calúnia, difamação, os crimes de apologia ao crime ou criminoso, a incitação de crimes e o racismo. Pronto, gente, é só. Porém, agora a STF criou uma grande confusão na cabeça do relator Pedro Vaca, quando na verdade é muito simples. Se o discurso não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses que eu mencionei de abuso, por mais contundente ou desagradável que o discurso possa ser, ele é legítimo, porque a liberdade de expressão existe justamente para proteger o discurso que não é agradável. Olha só como que eu falei aqui é verdade. Dá uma olhadinha aqui, ó. As principais preocupações levantadas por Vaca com diversos interlocutores são a falta de uma definição clara para o que é desinformação, o julgamento do STF sobre o Marco Civil da Internet, que pode aumentar a responsabilidade das plataformas, a remoção de contas em redes sociais e ataques da direita contra jornalistas e acadêmicos. E vejam que isso que eu falei agora também está alinhado aos princípios da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. O princípio 7 da Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão da nossa Corte Interamericana diz o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, olha aí, ó, desculpe que está pequeno que é um PDF, então eu não consigo ampliar, mas ele diz o seguinte, esse trecho em laranja, ó. Condicionamentos prévios, tais como veracidade, oportunidade ou imparcialidade por parte dos Estados, são incompatíveis com o direito à liberdade de expressão reconhecido nos instrumentos internacionais. Isso quer dizer, gente, que o Estado não pode censurar um conteúdo por considerar ele falso ou então inconveniente politicamente. Agora, bora aqui para a segunda preocupação do Pedro Vaca, que é o dinheiro. Money, money, money. Olha aqui. Vaca está sob pressão de deputados republicanos trumpistas nos Estados Unidos que ameaçam cortar o financiamento do país para a Relatoria de Liberdade de Expressão da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Os Estados Unidos são grandes financiadores do escritório do Relator de Liberdade de Expressão. Diz ele, estamos muito preocupados sobre como estão sendo usados esses recursos. Isso quem diz são os deputados parlamentares americanos, tá? Estamos muito preocupados sobre como estão sendo usados esses recursos, uma vez que não houve nenhuma medida da organização para abordar esses assuntos urgentes, que são uma flagrante violação de direitos. Ou seja, aqui os deputados americanos, senadores, deputados, parlamentares, estão cobrando a Relatoria de Liberdade de Expressão para que tome ações contra a censura que acontece nos diferentes países. E, gente, eu pesquisei para vocês e, segundo o portal Metrópolis, o valor previsto que os Estados Unidos vão mandar para a OEA nesse ano é de 52 milhões de dólares, sendo que apenas o valor aportado pelos americanos corresponde à metade do valor que a OEA arrecada com os outros países da organização.
Então veja o impacto do financiamento americano. Aí dá para entender a dimensão que essa contribuição americana tem para o órgão internacional? O que você acha? É muito ou é pouco? É muito, né, gente? É gigantesca. E é claro que eles não vão querer perder esse financiamento. Muito menos o Pedro Vaca e da relatoria, que em grande medida é financiada também pelos Estados Unidos. Bora então agora partir para a terceira preocupação que eu quero mostrar para vocês do Pedro Vaca, que seria essa tal de direita radical, para depois eu te dar uma informação exclusiva das minhas fontes. O relator também se mostrou impressionado com relatos de tentativa de intimidação a jornalistas e acadêmicos por parte de juízes e políticos de direita e o uso de processos de calúnia e difamação. Gente, isso aqui é uma reação de jornalistas, muitos declaradamente de esquerda, contra políticos de direita que processaram esses jornalistas por algum motivo. Só que isso aqui não tem nenhuma comparação com as denúncias de censura e de abuso judicial. Todo cidadão tem direito a litigar e de processar quem entendeu que o prejudicou. E ainda, 2 cidadãos privados que estejam ali num processo, brigando, eles não têm nenhuma equivalência com o Estado censor, todo-poderoso, com mecanismos coercitivos, bloqueando integralmente redes sociais de alguém, fazendo uma busca-apreensão, bloqueando bens, fazendo até prisão preventiva, apreendendo passaporte. Não são situações comparáveis, a de 2 litigantes, a de um político que processa um jornalista e a do Estado censurando. Essas situações, então, não são comparáveis. A situação de um político aí, dessas que ele estava reclamando, de políticos de direito, isso aí não é censura. Você até pode falar que existe um problema aí de assédio judicial, mas aí não tem relação com liberdade de expressão e não é algo que deveria ser trazido ao Pedro Vaca. Isso mostra um certo desespero desses jornalistas de querer desqualificar os relatos de censura da direita, trazendo um ponto que não é relevante para a conversa, é apenas aí, como dizem, um espantalho. E agora eu quero entregar para vocês a surpresa exclusiva que eu prometi. Presta atenção que isso também vai aquecer o seu coração. Pessoas próximas a Pedro Vaca revelaram que ele quer renovar sua permanência no cargo de relator da liberdade de expressão da OEA, ou então ele quer se tornar um comissário. E para isso, o voto dos Estados Unidos é essencial. E em relação ao tribunal, a Corte Interamericana, ele sonha em ser juiz do tribunal. E aqui os Estados Unidos não têm voto, porque os Estados Unidos não fizeram todos os procedimentos para se submeterem à jurisdição da Corte Interamericana, diferente do Brasil. Mas ainda assim, os Estados Unidos falaram que ele quer renovar sua permanência no cargo de relator da liberdade de expressão da OEA. E pela influência que os Estados Unidos exercem em países como Peru, Panamá e Costa Rica. Então, a aposta de quem conhece o Pedro Vaca de perto é que ele vai colocar o seu navio aprumado com os ventos políticos que vêm dos Estados Unidos. A expressão que eu ouvi foi caravela, ele vai colocar caravela, que tem ali as velas, aprumadas com os ventos que vêm dos Estados Unidos. E isso nos dá esperança, por quê? Quer pelo que é justo, porque está acontecendo uma censura desenfreada, estão rasgando a Constituição, quer porque ele tem um interesse próprio. O Pedro Vaca tem razões de sobra para apontar no seu relatório os abusos que acontecem no Brasil. E aí, qual é a preocupação do Pedro Vaca que te deixou mais surpreso? Conta aí para mim nos comentários. E olha, se você, assim como eu, também está preocupado com o futuro do Brasil e com o que vai acontecer nas eleições de 26, então eu quero convidar você para conhecer... Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.